Boa tarde a todos. Que Jesus os abençoe e permita que nós tenhamos uma tarde muito agradável aqui juntos. Nesta tarde que a gente possa trocar ideias e energias juntos. Aqui, quem está presente, aqueles que estão nos assistindo pela internet, que possam sentir a nossa energia aqui do GEMB. Que ela trafegue aí pelas ondas da internet e chegue no lar das pessoas. Né? Que então Jesus possa de fato nos abençoar nessa tarde, para que todos nós estejamos bem aqui para essa palestra de hoje. Essa palestra eu a fiz assim bem recente mesmo, tá? E foi motivada por uma situação que eu vivenciei. Eu, particularmente falando, vivenciei uma situação a qual eu estava me planejando para acontecer daqui a 2 anos. E fui pego de surpresa e aconteceu agora. E aí você, sendo pego de surpresa, você começa a questionar muita coisa, e começa, mesmo com todo o conhecimento que a gente tem, a gente dá uma balançada, né? E eu vinha para casa quando tocou a música. Que, aliás, eu vou começar a palestra com essa música. Não cantando, tá? Senão vocês vão embora. Só vou pôr os trechos da música aqui e a gente vai começar a desenvolver a palestra em cima dela. E o título da palestra justamente tem a ver com o título da música. Eu achei tão interessante que aquela música me fez refletir muita coisa. Coisa que eu já tinha cansado de ouvir essa música e nunca prestei atenção. Aí, de repente, essa música despertou. Eu falei, puxa, vou fazer uma palestra baseada nessa música. Naturalmente que a gente implementa um pouco mais, né? Com o conhecimento da doutrina. Então é isso, a história é essa. Uma situação que eu estava imaginando que iria acontecer lá na frente, que veio e me chacoalhou um pouco. Mas hoje eu já estou melhor. Já estou, como é que eu poderia dizer? Equilibrado em relação à situação. Não é possível que toda a bagagem, todo o conhecimento que a gente não aplique a si mesmo. Né? Falar para os outros é fácil. É isso? Aliás, olhar o quintal do outro é fácil, a grama do outro é fácil. Mas eu costumo dizer que tudo que a gente fala aqui, a gente tem que aplicar assim, né? Senão soa muito falso o que a gente diz. Soa meio que, olha, só para vocês, né? Quando, na verdade, todos nós aqui estamos em processos de aprendizado. Tá certo? A música é essa aqui, ó. Não olhe para trás, do Capital Inicial. Eu gosto de rock, tá? Então eu gosto de ouvir bastante. Nem sei se todos conhecem. Mas vamos ver aqui, então, um trechinho da música. Olha como é que ela começa aqui. Nem tudo é como você quer. Nem tudo pode ser perfeito. Já me pegou logo de... Nem tudo é como você quer. Nem tudo pode ser perfeito. Mas pode ser fácil se você ver o mundo de outro jeito. Nossa, eu achei... Encaixou assim perfeitamente com a situação. A gente almeja, a gente quer, a gente planeja, mas nem tudo pode ser perfeito, porque nem tudo depende de você. Principalmente no mundo em que a gente vive. Às vezes você é pego de surpresa com as coisas. Porém, pode ser fácil se você ver o mundo de outro jeito. Aí entra os aprendizados. A bagagem que você tem, que você pode ser chacoalhado no primeiro momento, mas uma vez que você se equilibre, vem a bagagem do conhecimento, que faz com que você tenha esse olhar diferenciado. Porque o grande problema de você viver imerso no mundo
sem conhecimento espírita, por exemplo, sem questionar determinadas coisas, você é pego de surpresa e aí você, às vezes, desaba de vez. Muitas pessoas desabam de vez. Mas quando você tem uma bagagem e você consegue enxergar as coisas de outro jeito, e de repente, aquilo que parecia ser algo ruim é um trampolim para algo melhor. Né? Basta a gente ter a paciência necessária. Seguindo aqui com a música. Se o que está errado ficou certo, as coisas são como elas são. Se a inteligência ficou cega de tanta informação. Olha, é fantástico, né? É assim, se o que você acha que está errado ficou certo, ou seja, é isso, as coisas são como elas são. Não há o que você ficar lutando, dando murro em ponta de faca, querer voltar ao passado, olhar para trás, né? Voltar às coisas. Elas são como elas são. Ou você se adapta e busca a partir daí, né? Ou então você vai sofrer as consequências de ficar vivendo um passado. Ah? E ele ainda fala que se a inteligência ficou cega de tanta informação, isso aqui eu acho que tem muito a ver, inclusive, essa letra dessa música é antiga, mas ela tem a ver com o que está acontecendo hoje conosco. Com essa globalização, com o excesso de informação, nós não sabemos nem o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom, a gente está imerso num universo de coisas que hoje em dia você não sabe, de fato, definir o que está certo e o que está errado, o que é verdade e o que não é. Quantidade de gente querendo aparecer, postando coisas, pessoas seguindo e por aí afora. Aliás, tem um filósofo, ele já desencarnou, Zygmunt Bauman, é o nome dele. Ele tem uma frase de um livro dele, naturalmente, que diz assim, que nós somos inundados de informação, mas somos sedentos de sabedoria. Justamente porque a gente não sabe definir o que é verdade ou não, o que é bom ou não é. E às vezes você imerge, você fica nessa imersão, você se cerca. A gente já tratou disso aqui, tem palestras falando sobre isso, né? A questão dos algoritmos que vão te direcionando, quando você percebe, você está sendo comandado digitalmente, sem perceber. E aí, quando o que está errado fica certo, né? Você não aceita. Mas aí é tema de outra palestra, que, aliás, se vocês quiserem, tem lá no canal do Gembe e tem no meu canal do YouTube. A obsessão digital e os haters. É uma palestra que vale a pena ver, tá? Bom, seguindo com a música. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolha outra estrada e não olhe para trás. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está chamando atenção para as coisas e você pode concordar ou não. Se não faz sentido para você, discorde, não há nada demais. Só que escolha uma outra estrada, porque às vezes você está batendo numa tecla ali, você está batendo numa situação que você acha que faz sentido para você, mas que não é a realidade. Então, escolha uma outra estrada e, não olhe para trás. Tá certo? Nós vamos explorar um pouco mais essa questão de olhar para trás, tá? Seguindo ainda com a música. Você quer encontrar a solução sem ter nenhum problema. Insistir e se preocupar demais. Cada escolha é um dilema. Aqui é de uma profundidade fantástica. Quantas pessoas não ficam buscando, sabe aquela coisa de buscar pelo em ovo? Vocês já ouviram essa expressão? Buscando coisas e coisas, que quer encontrar solução sem ter o problema. Ao invés de botar a mão na massa, de vivenciar as coisas, fica protelando, às vezes, protelando. Quando não entra
numa situação em que não consegue se definir das coisas. Fica preso na indecisão. E aí se preocupam demais e fazem de menos. Ao se preocupar demais, você não vivencia, você só está projetando e não executa nada. Não se desenvolve de fato. Não vivencia experiências. E o que acaba acontecendo com a pessoa que se preocupa demais? Acaba adoecendo. Acaba trazendo problemas psíquicos, problemas até de descontrole energético. E haja passe no Manuel Bento para resolver, viu? Porque se não mudar o mental, não muda a energia. Então esse trecho eu achei fantástico. A música é fantástica, mas esse trecho aqui chama a atenção. Depois ele segue aqui, voltando com a estrofe. Ó. Não, tem aqui, ó. Como sempre estou mais a seu lado que você. Siga em frente em linha reta e não procure o que perder. Olha, isso aqui é para despertar uma coisa que às vezes as pessoas estão se anulando tanto, se acusando, se achando para baixo, e às vezes as pessoas estão ali do lado, não, vamos, como sempre estou mais a seu lado que você, porque você não despertou, você se prende às coisas. E às vezes as pessoas estão ali tentando, os mentores espirituais tentando te ajudar e você preso. E aí ele fala assim, siga reto em linha frente e não procure o que perder, procure o que vencer. Faça uma análise, faça uma previsão das coisas, um planejamento, mas que seja algo execuível. E que dependa mais de você do que dos outros, por exemplo. Para não ser pego de surpresa. Pois nem tudo é como você quer. Nem tudo pode ser perfeito. E aí ele segue, fechando a música aqui. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolha outra estrada. E não olhe para trás. Então nós vamos começar a explorar agora essa questão de olhar para trás. E vamos começar com uma lição de Jesus, tá? Vocês estão vendo um homem arando aí, né? Jesus tem uma mensagem que ele fala aqui, ó. E Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar para o reino de Deus. Eu ia falar entrar, mas é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 6.2. Faltou um ponto ali, tá? Então, não é Lucas 62, não, tá? É 6.2. O que é que Jesus está falando aqui? Todo aquele que pegar no arado, então você vai pegar no arado, você vai arar para frente. Se você olhar para trás, ficar olhando para trás, o que vai acontecer? Vai sair tudo torto. E por que quem olhar para trás não é apto ao reino de Deus? Porque está vivendo no passado. Está preso a coisas que aconteceram e não tem condições de seguir adiante, de seguir em frente, de arar, ou seja, de construir coisas, de produzir coisas positivas, porque vive preso no passado. E esse é o grande problema. Você fica preso a situações achando que pode ser que elas voltem do jeito que eram, alimentando falsas esperanças e ficar preso. Esse é o problema. Aí tem essa questão aqui, olha, não é possível apagar o passado. Então, o que fazer? Vamos imaginar que você tenha um passado de glórias, tá? Mas agora você está vivenciando uma situação que não é tão favorável. Você não tem que se adaptar à situação atual? Ou você vai viver
das glórias do passado. Aqui eu sei que não tem, mas eu conheço gente que vive de glórias do passado, tá? Tudo que elas falam, tudo que elas vivenciam, é sempre do passado. Porque eu fiz, porque eu era, porque assim, porque isso, porque aquilo, e não conseguem seguir adiante, presas às glórias do passado. Parece que, de repente, é vergonhoso você não estar mais vivenciando situações que você vivenciava, por exemplo. E aí fica preso. E quando o passado também é um passado não tão bom? Coisas que você fez quando você era ignorante de determinadas coisas, e agora que você sabe, fica se culpando pelo que fez. As duas situações são equivocadas. Viver das glórias do passado e viver das mágoas ou das culpas do passado. É a pior coisa que você pode fazer. Os processos de aprendizado se dão conforme você vai compreendendo as coisas, conforme você vai entendendo. Então, o seu tempo de ignorância te protegia. O problema é que se você continuar fazendo a partir de agora, agora que você sabe. Mas também viver no passado, com base em culpas, é a pior coisa que você pode fazer. E aí, como eu estava inspirado, ouvindo ainda o Capital Inicial, veio uma outra música. Não, mas essa eu provoquei a busca dela, tá? É a música Os Primeiros Erros, é uma música do Kiko Zambianchi, foi regravada por eles, e eu trouxe um trechinho da música para vocês verem interessante essa questão de vivenciar o passado. Fala assim, ó: se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar chover nos primeiros erros, ó, sabe? Se eu pudesse voltar lá no meu passado inteiro e fazer parar chover a situação de desconforto nos primeiros erros. Nossa, como eu seria, como eu, sabe? Você está, né? Só que você esquece que você é hoje como você é com base nas suas experiências do passado. Eras que te transformaram no que você é hoje. Então tem que ficar, sabe? Querendo resolver as coisas lá de trás, os primeiros erros. Ninguém é perfeito, ninguém vai nascer perfeito. Nós nascemos com as nossas imperfeições, com a nossa busca de aprendizados. E isso se dá nas trocas, nas experiências. O processo de transformação se dá assim. Senão nós nasceríamos perfeitos. Meu corpo viraria sol, minha mente viraria, ó, meu corpo viraria sol, quer dizer, para de chover, meu corpo viraria sol, minha mente viraria. Eu seria diferente. Seria, ele está colocando no passado, pode ser agora. E aí ele coloca aqui, mas só chove, só chove, só chove, só chove. Então ele não está conseguindo sair da situação do passado. Porque continua chovendo na vida dele, né? Só chove, só chove, só chove. O que essa pessoa está vivenciando? O seu passado de, sei lá, de erros, achando que poderia ter feito diferente lá atrás, mas sem vivenciar o presente. Porque esse presente dele é só dor, né? Só chuva, só mágoa, só isso, só aquilo. Quantas pessoas vivenciam isso? Agora nós vamos entrar em alguns aprendizados espíritas. O primeiro deles é: qual o principal objetivo da reencarnação? Por que nós reencarnamos? É para continuar os mesmos? Ou é para adquirir novos aprendizados? Para se transformar espiritualmente?
até vivenciando situações diferentes da que vivenciamos antes. Sexos diferentes, condição social diferente, país diferente, profissão diferente, ou seja, vocação, por aí. É para continuar os mesmos? Presos ao passado? Ou é para, nessa nova experiência, seguir nos processos de aprendizado? Aí é uma questão de pensar. O espírita que não estuda adequadamente, ele vai dizer, não, a gente veio para pagar. Nós estamos aqui para sofrer. Ora, quem acha que está aqui para pagar, que está aqui para sofrer, ainda está preso a um passado. Ao passado da vida anterior. Vocês estão entendendo como é sério isso? Preso ao passado de uma vida anterior. Quando, na verdade, não é nada disso. A gente veio aqui para os processos de desenvolvimento. E aí eu convido vocês, então, para lerem lá no Livro dos Espíritos, questões 258 até 273. Escolha das provas. O espírito escolhe antes de reencarnar as coisas que ele vai vivenciar, pelo menos as principais. Para quê? Para uma nova experiência, esquecido do passado. E aí vem um outro aprendizado espírita. Você já teve várias experiências, e o esquecimento do passado é para ajudar nesta encarnação. Porque muita gente fala assim, mas se eu já reencarnasse sabendo as besteiras que fiz, seria mais fácil. A gente sempre quer o mais fácil. Mas não é bem assim que funciona. Por exemplo, se uma mãe fosse receber um bebê, sabendo o que esse espírito aprontou com ela numa vida anterior, será que ela aceitaria? Acalentaria com amor, com carinho? Será que esse espírito também, lembrando as coisas que aprontou, viria numa boa? Ou viria preocupado, ou viria assustado? O esquecimento do passado é proposital para o espírito, para que ele possa vivenciar uma nova experiência. Não olhar para trás, pegar um arado, sabe, fazer jus ao reino de Deus, conforme falou Jesus, sem olhar para trás. Então, olha como são os processos. Até nesses processos de reencarnação, já se vislumbra essa situação de deixar o passado para trás, vivenciar novas experiências. Questão 392 do Livro dos Espíritos. O espírito encarnado pede a lembrança do seu passado para que, ao não saber de tudo e esquecido do seu passado, seja mais senhor de si. Imagine você fraquejando sempre que vai tomar uma decisão porque lembra de coisas. Não, você tem que ser senhor de si. Você pode até errar de novo, mas você está aprendendo. Certo? E outra, reencarnar trazendo todo o seu histórico do passado é colar na prova. Entenderam? Vai fazer uma prova e já traz a cola. Que aprendizado vai ter? Em cada nova existência física, o espírito pode distinguir o bem do mal. Onde estaria o seu mérito dos acertos se lembrasse de todo o passado? Então, olha lá, em cada nova existência física, o espírito dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde estaria o seu mérito nos acertos se lembrasse de todo o passado? E mais, onde estaria o seu mérito também se os mentores viessem para falar para você o que você tem que fazer? Já pensou? A gente gostaria de vir na casa espírita e conversar com a entidade e ela falar tudo o que a gente tem que fazer. Nossa, ia ser tão bom. Se você for numa casa espírita e encontrar isso, fuja. Não é mentor nenhum que está ali. É um médium fofoqueiro. Entendeu? O objetivo aqui é o desenvolvimento individual.
responsabilidade nas coisas que faz, autonomia para fazer, acertar e errar e se desenvolver. Olha, você dá uma música, hein? Vou fazer uma letra de música. Ó. Autonomia para fazer, eu esqueci o que eu falei. Acertar e errar para se desenvolver. E agora vem a questão, e quando o passado não passa? A gente já viu aqui situações de pessoas que vivem de glórias do passado, a gente já viu situações de pessoas que vivem se acusando por coisas do passado e não conseguem também caminhar, estão presas. Mas a gente viu que o espírito esquece do seu passado propositadamente no reencarne para poder vivenciar uma nova experiência. Mas às vezes essa coisa do passado ela está tão presa, tão entranhada em nós, que até espiritualmente algumas coisas acontecem. Então, por exemplo, quando o passado não passa, e algumas crianças têm uma infância perturbada. Tem inúmeros casos de crianças que, por reencarnarem ainda talvez presas às situações do passado, elas trazem consigo essas situações. Elas deveriam estar libertas desses processos, mas trazem consigo. Então são espíritos que são atraídos, que vivenciaram experiências com ela no passado, que a encontram aqui como criança. E adivinha o que eles fazem? Atazanam a vida dela, a vida dos pais. Vou falar, puxa, isso acontece? Sim. Não é normal acontecer, mas acontece. Nós temos um tratamento aqui às segundas-feiras voltado para crianças. Tem cada caso que vocês não têm ideia. Então, o que eu estou falando aqui não é teoria. Outra coisa, tem vários livros de psicólogos americanos, outros de outras nacionalidades, inglês, por aí fora, também tratando do assunto dessa questão das crianças, que trazem esses processos na infância. Né? Lembram de suas vidas passadas, começam a falar como se fossem outras pessoas. Por quê? Alguma coisa desse passado espiritual foi mal resolvida e ela está olhando para trás, mesmo numa nova encarnação. Olha como a coisa é séria. Quando o passado não passa, e aí nós vamos falar de adultos que vivenciam situações de estresse, situações como é que eu poderia dizer, a pessoa não tem uma vida saudável, adequada, porque ela está presa a situações do passado. A gente está falando da criança, mas agora a gente já está falando de um adulto que sofre alguns processos que ficaram mal resolvidos no passado. Vou dar um exemplo simples. Imagine vocês uma pessoa que não consiga tomar um comprimido que engasga. E aí precisa diluir o comprimido. Ela falou, bom, se é algum problema... Não, é? Então tem casos, por exemplo, de pessoas que tiveram situações do passado dela, que morreram engasgadas, e que foi um processo tão traumático para o espírito, que ele traz lá no subconsciente dele para essa nova encarnação. Então também tem vários relatos de psicólogos, não espíritas, né, psicólogos americanos, tratando desses temas. De pessoas que trazem fobias, em que a vida atual dela não justifica nada das coisas que ela vivencia, que está no emocional dela, mas que é trazido lá de trás. Vocês estão entendendo como? Porque é importante não olhar para trás? E quando o passado não passa, e se criam os processos obsessivos. E aí,
São situações que são levadas para o plano espiritual, coisas que acontecem aqui, que são levadas para o plano espiritual. Processos, por exemplo, de traição aqui, que lá ainda não é perdoado. E aí a pessoa começa um processo obsessivo. A pessoa que foi traída não consegue esquecer, não consegue aceitar, vive presa num passado, né? E fica perseguindo a outra. A outra, por sua vez, se sente presa ao processo obsessivo porque também fica se acusando pelo passado. Só que agora estão vivenciando uma nova experiência. Sabe uma das coisas que a gente pergunta para o processo, quando a gente está conversando com uma entidade que está perturbando uma pessoa, a primeira pergunta que a gente faz é: por que você acha que ela está aqui encarnada e você ainda está aí? A pessoa, o espírito, né? Pera, por que eu ainda estou aqui? Porque não é, tem que pensar. Ela está tendo uma nova oportunidade e você ainda está preso ao passado. Por que você não aproveita também para uma nova oportunidade? Vocês percebem? É um processo obsessivo que ainda está amarrado a coisas lá de trás. Vocês entendem por que Jesus falou que quando pegar no arado não é para olhar para trás, senão é digno do reino de Deus? Por quê? Porque a pessoa está presa a uma situação e ela não consegue evoluir, ela não consegue ir para esse reino de Deus. Ela fica preso aqui na Terra, as situações da Terra. E quando o passado não passa e você é preso à matéria, aqui. Essa imagem eu gosto de colocar aí porque o espírito adora ir para um umbral. Se não for para um umbral, nem para dar uma passadinha não vale a pena. Tem que dar uma passadinha lá. Mesmo que eu não mereça, eu quero ver. Pelo amor de Deus. Gente, essas questões são tão importantes que eu estou trazendo aqui para vocês, que sem você perceber, você fica preso a processos de culpa do passado, coisa que você já deveria ter aprendido, e a partir daquele momento se perdoado e seguido adiante, como Jesus falou, não é para olhar para trás, é seguir, mas tem pessoas que não conseguem. E aí acham que não merecem, vão sofrer. Às vezes desencarna, está numa boa, o espírito mentor está lá para levar, mas ela não consegue, porque ela não consegue se enxergar merecedora, entende? Então tem inúmeros casos assim. Outra questão que é o grande erro de julgar pelo passado. E é se julgar e julgar as pessoas pelo passado delas. Porque a gente esquece que talvez as coisas que ela fez naquele passado a transformaram. Como elas podem nos transformar? Coisas que nós fizemos e que nós aprendemos. Ué, não é para isso que nós estamos aqui? Mas se eu não aceito em mim, eu não vou aceitar no outro. Aí eu julgo. Eu condeno a pessoa, na verdade, porque eu não julgo, eu não tenho capacidade de julgar. É possível qualquer ser humano acertar todas as decisões e atitudes? Nem nós, nem ninguém. É possível que uma pessoa erre de propósito, mesmo sabendo que não é certo o que está fazendo? Até pode ter, mas é a grande maioria. Ou a grande maioria erra porque achou que estava fazendo certo? Você faz errado de propósito? É para se perguntar. A não ser que seja para atazanar alguém, né? Só para... Não é isso? Mas normalmente não. Não é assim. Fez porque você não tinha consciência, não sabia que aquilo poderia acontecer daquela forma. Você descobre depois. Quem insiste no erro o faz com sabedoria e plena consciência? Às vezes não. Às vezes a pessoa precisa errar 3, 4, 5 vezes para daí cair a ficha. Puxa, mas essa pessoa não aprende. Não aprendeu ainda.
Ora, a gente não precisa reencarnar, às vezes, para aprender coisas, reaprender coisas. Os conceitos de certo e errado são imutáveis na história da humanidade? O que eu quero dizer? O que é certo aqui hoje no Brasil é certo em outro país, por exemplo? Em termos de comportamentos e por aí fora. As coisas mudam conforme as culturas, conforme o tempo. Pau que nasce torto, morre torto, é uma outra expressão que tem. É possível aprender com os erros? Por isso que nos julgar pelo nosso passado e julgar as pessoas por coisas que elas fizeram, é um erro. Sem dar oportunidade de saber quem é a pessoa hoje, sabe? Você não precisa dar as costas para ela de novo, mas pelo menos tentar descobrir se ela aprendeu alguma coisa. Os conceitos espíritas esclarecem quem efetivamente somos hoje. Então, quem somos nós hoje? Um ser espiritual que já teve várias experiências, vivências das passadas, que esqueceu delas, reencarnou por um processo de aprendizado que começa lá na infância. E lá na infância a gente vai adquirindo conceitos, novos conceitos, dependendo do que os pais ensinam. E quando a gente se torna adulto, é uma somatória daquilo que a gente traz com aquilo que a gente aprendeu no lar e a gente tenta, como espíritos, equacionar isso. Às vezes, também em processos de confusão ou de perturbação. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que você tenha reencarnado e você traz consigo ali um negócio de não mentir, não mentir, não mentir. Tá indo. Aí você vai atender o telefone, você criança, seu pai fala que eu não estou. Uma coisa simples, não é? Uma coisa banal, mas que para o espírito é um choque. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É uma coisa tão complexa. Toda opinião ou juízo sobre fatos, pessoas ou atitudes, inclusive nossas, que mantemos no presente, tem ligação direta com fatos ocorridos anteriormente, na idade infantil e através das vivências pregressas. Nós somos uma somatória disso. Todo ser humano encarnado está, em teoria, vivenciando a sua melhor versão, ou melhor, a melhor versão de si mesmo. Porém, há diversidade de versões, né? Ou diversas versões. Então, hoje, eu estou vivenciando a melhor versão de mim mesmo. É o melhor que eu posso dar, entendeu? Eu não posso achar que eu sou o pior. Não, é a minha melhor versão. Então, eu tenho que aproveitar ao máximo essa vida. O passado e os processos de culpa. E aqui a gente já está caminhando para o encerramento, tá bom? Culpa quer dizer paralisação das nossas oportunidades de crescimento no presente, em consequência da ignorância da lei de progresso e nossa fixação doentia em comportamentos do passado. Eu pus aqui ignorância da lei de progresso. Lei de progresso é uma das leis que os espíritos vieram ensinar para a gente que existe. O processo é de progresso. Se eu ignoro isso, eu fico preso ao passado. Olhando para trás, o espírito não caminha reto e resoluto, e como consequência não se liberta das amarras que o prendem ao passado. Quem pegar no arado e olhar para trás, vai arar tudo torto. Na vida não podemos ser prisioneiros da ideia da infalibilidade. Lembra da música? Nem tudo é como você quer? Tampouco das experiências que não deram certo e das vivências difíceis do passado. Senão vão virar processos obsessivos. Rememorar e remoer situações infelizes nos paralisa, dificultando em muito que, como espírito, possamos chegar a um desfecho positivo nos nossos desafios existenciais.
Somos espíritos encarnados com uma nova experiência, com uma nova oportunidade, esquecidos do nosso passado para poder errar à vontade. Quer dizer, não tão à vontade, mas para poder experienciar, vai. Ser mais senhor de si, segundo os espíritos falaram lá na questão. Pensamento é energia e vida. As emoções, por sua vez, são elementos dinâmicos de indução silenciosa, que repercutem e comandam a vida interior. Ficou meio complexo? Pensamento é energia e vida, e as emoções, elas vão induzindo silenciosamente os processos interiores. Dependendo do que eu alimento nas minhas emoções, eu me deterioro, ou eu me elevo. Eu me apago ou eu me acendo? Acreditar que somos pecadores, fracos e impotentes e viver se lamentando, se culpando pelos erros, sem autoestima, presos a fatos do passado e sem planejamento para o futuro, provocará uma desconexão com a nossa espiritualidade. Sabe o seu planejamento espiritual? Você vai se desconectar. Os mentores vão tentar te ajudar, te encaminhar, e você está preso a culpa, erro, né? Se apagando, não dando atenção para os mentores que estão numa sintonia mais fina com você. Você se situa, né, numa sintonia mais baixa e convida para estar com você pessoas que vivem reclamando dos seus passados também. Reencarnamos para exercitar novas experiências, as quais se acumulam ao longo das diferentes vidas e desenvolvem em nós a nossa realidade espiritual. Cada vida física e cada nova situação vivenciada é interligada com as experiências anteriores, onde o percurso de um novo dia é inevitavelmente influenciado pelas experiências e ações dos dias e até das vidas anteriores. Lembra da melhor versão de nós mesmos? É hoje. Então, não podemos simplesmente anular o passado, mas podemos aprender com ele. Não nos permitindo obscurecer e nem apagar, mas utilizar das experiências para reformular nossas atitudes, nos direcionando sobre a própria, ou melhor, nos direcionando sempre para a luz. Vós sois a luz do mundo. Quem falou isso? Um mestre. Vós sois a luz do mundo. Não se apague, preso a erros do passado. Aprenda com eles, siga adiante, pegue no arado e are para frente. Concluindo, não olhe para trás. Ó, você está indo para um caminho para o céu, hein? Se ficar olhando para trás, vai cair ali, tá? E vai, adivinha para onde? Se você cair aqui daquela estradinha, adivinha para onde você vai? Espiritadora, umbral. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Ó, não vos conformeis com esse mundo. Essa frase, gente, está lá em Romanos, né? E adivinha de quem é? Paulo de Tarso, que no seu passado era Saulo, uma peste, uma praga, um cara que... Imagine se ele, quando aprendeu, encontrou Jesus, ele ficasse olhando para o passado. Ele ia virar Paulo? Ele ia seguir, pegar no arado e seguir, ou ele ia ficar preso ali, se acusando? Ai, porque eu persegui os cristãos, ai, porque eu apedrejei, ai, porque eu torturei, ai, porque eu... Ai, imagina. Por isso é que ele fala, não vos conformeis. A criação divina é amor e sabedoria. Nada acontece sem uma razão justa. Não importa o que você fez ontem. O importante é o que aprendeu e o que está fazendo agora. A criação divina é amor e sabedoria. Não é dor.
é amor. A reencarnação nos concede no presente oportunidades de mudança e renovação, para que possamos libertar-nos da ignorância do passado e adquirir conhecimentos para o futuro, rumo à ascensão espiritual. Se você não tiver total aceitação do seu passado e do seu presente, não terá uma verdadeira paz interior. Só se alcança a felicidade quando se vive no presente. Reconcilie-se com o seu passado e viva realizando o futuro. Mas que seja um futuro controlável, né? Porque pode ser que as coisas não aconteçam como você quer. Porque nem tudo pode ser perfeito. A culpa, como já vimos, se estrutura nos alicerces do perfeccionismo. Alimentamos a ideia de que não seremos suficientemente bons se não fizermos tudo com perfeição. Porém, aliás, eu queria convidar vocês para assistir uma outra palestra. A coragem de ser imperfeito. Que eu já fiz ela aqui, está lá também gravada. A coragem de ser imperfeito. Porém, ignoramos ou esquecemos de que todo o nosso comportamento atual é em decorrência de nossa idade evolutiva. Na realidade, somos tão bons e corretos quanto nos permite o nosso grau de evolução. Hoje estamos na nossa melhor versão. Eu estou insistindo com isso. Estamos na nossa melhor versão. Pode não ser adequada para muita gente, mas pelo menos para nós é a nossa melhor versão. E aí nós temos que respeitar a melhor versão do outro. Todos nós somos criados com possibilidades de acertar e errar. Por isso temos necessidade de exercitar para aprender as coisas, de colocar as aptidões em treino, de repeti-las várias vezes entre ensaios e erros. Evoluímos espiritualmente quando reconhecemos nossos erros e assumimos com real autonomia nossas falhas, visando a devida correção. Então é preciso olhar para trás, ver onde errou e buscar corrigir para acertar daqui para frente. Porque muito vai ser pedido para quem muito foi dado. Encerrando aqui com Allan Kardec, tá? Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Quem é o verdadeiro espírita? Aquele perfeitinho, que não erra nada? Ou é aquele que, ao ter os aprendizados, está se esforçando? Sabe? Num processo de desenvolvimento, de transformação. Olha que fantástico. O verdadeiro espírita é esse, aquele que está batalhando para acertar. Vai acertar sempre? Talvez não. Mas está reconhecendo seus erros, trabalhando para se transformar. É isso, gente. Eu agradeço a atenção de vocês, tá bom? Muito obrigado. Tem questões? Alguma questão aqui? Nenhuma?